Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a intenção da Turquia em retornar ao programa do F-35 e do aparente esforço de Israel para impedir isso. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio possui orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Recentemente, a Turquia voltou a manifestar interesse em reintegrar o programa do F-35, do qual foi expulsa durante o primeiro mandato de Donald Trump por causa da aquisição do sistema russo S-400. Mas Israel, grande rival regional da Turquia, estaria alegadamente pressionando Washington para bloquear esse retorno. Mas por que Erdogan quer tanto voltar ao programa do F-35 e por que Israel estaria bloqueando isso? O Lockheed Martin F-35 é um caça multifuncional de quinta geração, projetado para ser stealth, com capacidades avançadas de fusão de sensores, rede de dados e versatilidade em missões de superioridade aérea, ataque ao solo e reconhecimento. O seu desenvolvimento começou nos anos 90 como parte do programa JSF, uma iniciativa ambiciosa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, visando desenvolver uma plataforma comum para a Força Aérea, Marinha e fuzileiros navais. Em 2001, a Lockheed venceu o contrato de 200 bilhões de dólares iniciais, prometendo 3 variantes: o F-35A para decolagens convencionais, o F-35B para decolagens curtas e pousos verticais para os fuzileiros navais, e o F-35C para operações em porta-aviões, com gancho para os cabos de desaceleração, asas dobráveis para ocupar menos espaço nos hangares e trem de pouso reforçado. Devido aos custos extremos, o programa foi idealizado para ser internacional, envolvendo parcerias como Reino Unido, Itália, Holanda, Austrália, Noruega, Dinamarca, Canadá e também a Turquia, que contribuiriam financeiramente e industrialmente. Mas, apesar de todo o empenho, o desenvolvimento do F-35 foi um pesadelo de atrasos e custos exorbitantes, com a estratégia de produção concorrente envolvendo a fabricação de aviões enquanto ainda estavam em testes, obrigando a mudanças de design caras e recalls em unidades já entregues, sobrecarregando ainda mais as linhas de montagem. O programa ultrapassou o orçamento em quase 80%, com custos totais projetados excedendo os 2 trilhões de dólares ao longo da sua vida útil até 2060, com atrasos ocasionados por problemas técnicos incluindo falhas no software, questões com assento ejetor, interfaces problemáticas com o piloto e revestimentos de material absorvente de radar que se desgastavam em voos a velocidades supersônicas por mais do que alguns minutos. Com todos esses problemas, levantando preocupações com confiabilidade e baixa taxa de disponibilidade, que ronda os 60% em alguns períodos. Outros desafios envolveram o motor Pratt & Whitney F-135, com escassez de peças que deixaram dezenas de aviões no chão. Em 2016, o F-35, na sua versão A para a Força Aérea, foi declarado operacional, mas ainda enfrentava diversos problemas. E mesmo agora, em 2025, o programa ainda tinha 857 deficiências, das quais 7 vistas como críticas. Mas, apesar de tudo isso, o F-35 está hoje em produção e operação plena, com mais de 1.000 caças entregues globalmente. E apesar da sua longa lista de problemas, que estão sendo gradualmente corrigidos, a aeronave é muito elogiada pela sua consciência situacional sem precedentes e a sua incrível capacidade para penetrar em espaço aéreo altamente vigiado sem ser detectado. Desde o início do programa, a Turquia era parceira de nível 3 no F-35, planejando comprar 100 aeronaves,
e produzindo componentes como partes do trem de pouso e fuselagem, o que geraria 9 bilhões de dólares em trabalho compartilhado ao longo da vida do programa. Mas em julho de 2019, durante o primeiro mandato de Trump, os Estados Unidos removeram oficialmente a Turquia, após Ankara adquirir o sistema de defesa aérea S-400 da Rússia. Uma defesa com um radar avançado que poderia coletar dados sobre o F-35 se operados juntos, revelando segredos furtivos aos russos e comprometendo a tecnologia americana. Mas, apesar dos seguidos avisos, a Turquia avançou com a compra da defesa russa, citando falhas em negociações para aquisição de sistemas Patriot. E como isso violava uma lei americana muito rigorosa, visando a proteção de tecnologias avançadas e sensíveis, o resultado foi a expulsão da Turquia do programa do F-35, em um momento em que pilotos turcos já estavam recebendo treinamento nos Estados Unidos, com 2 caças já entregues e outros 3 em fase final de preparação, aeronaves que estão até hoje retidas nos Estados Unidos. As linhas de montagem turcas foram encerradas em 2020, custando aos Estados Unidos quase $500 milhão para reestruturar a cadeia de suprimentos. Financeiramente, a Turquia também perdeu muito, pois pagou mais de $1 bilhão por aeronaves que não foram entregues, além dos 9 bilhões em contratos futuros que foram perdidos, forçando Ankara a buscar alternativas, como modernizar caças F-16 e acelerar o seu próprio programa do caça TF-Kan. Mas, se os turcos estão avançando com a modernização da sua atual frota e desenvolvendo o seu próprio caça de 5ª geração, por que querem tanto voltar ao programa do F-35? A resposta é que esse caça é visto como vital para a modernização imediata da sua força aérea, já bastante envelhecida, oferecendo capacidades furtivas essenciais em uma região volátil, com ameaças vindas da Grécia, Síria e desentendimentos crescentes com Israel. Além disso, a reintegração fortaleceria ainda mais o chamado flanco sul da OTAN contra a Rússia, e em uma região muito estratégica como é o Mar Negro. Por isso, Erdogan vem tentando obter de Trump a autorização para o retorno do seu país ao programa do F-35, oferecendo, em troca, garantias verificáveis de que o S-400 não seria ativado em regiões onde o F-35 turco estivesse operando. E é justamente nesse ponto onde entra Israel, que vê o F-35 como pilar da sua superioridade militar na região, com os israelenses operando o F-35I Adir, com modificações locais, como integração de mísseis israelenses e aviônica própria. Graças ao Adir, os israelenses conseguem realizar ataques profundos contra inimigos muito bem armados, como recentemente contra o Irã, com a primeira onda de ataque aéreo israelense tendo sido liderada justamente por caças F-35, que graças à sua furtividade penetraram as defesas iranianas, destruindo-as e abrindo caminho para a restante força aérea israelense. Os israelenses e turcos se encaram como adversários mútuos no Mediterrâneo e Oriente Médio, com tensões sobre o Chipre, Síria, Gaza e depósitos de gás no Mediterrâneo, com os israelenses, acima de tudo, temendo que possa haver algum vazamento turco de informação tecnológica para inimigos como o Irã. E por isso, segundo diversas fontes, os israelenses estão pressionando congressistas e o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, para bloquear o retorno da Turquia ao programa do F-35, pelo menos enquanto os turcos continuarem operando o S-400. Em resumo, o F-35 é um símbolo de poder e também de controvérsias, com problemas persistentes, mas capacidades comprovadas e inigualáveis. Capacidades essas que oferecem grandes vantagens que os israelenses não querem correr o menor risco de perder, principalmente conhecendo a grande simpatia nutrida por Erdogan ao regime iraniano dos ayatollahs. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.